Não se consegue alugar imóveis aqui em Portugal? Não tem mais imóveis? E imóveis para comprar? Temos? Não temos? Hoje você vai descobrir todo o bastidor por trás dos aluguéis e vendas de imóveis em Portugal com um dos maiores especialistas na área aqui em Portugal. Então, vem comigo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Que honra estar aqui para falar para você mais uma vez. Já quero lembrar que nós estamos chegando a quase 1.000 inscritos, são milhares de views nesses nossos vídeos aqui no canal. E hoje eu vou trazer um assunto muito top para você, vou esclarecer muitas dúvidas para você. Mas antes, é claro, eu quero que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo e que você divulgue para todos os seus amigos tudo que vai ser falado aqui, porque eu estou aqui com nada mais, nada menos do que o Welton Mansana. E aí, Welton? Tudo bem? Eu tô excelente. Como é que você tá, rapaz? Estou aqui muito feliz de estar aqui no canal, trazendo informação aqui para os seus seguidores. Maravilha! Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas para você sobre a questão de imóveis aqui. Se você quer alugar, comprar imóveis, se você quer saber sobre o mercado imobiliário, como trabalhar como corretor de imóveis aqui, que é a profissão do Welton aqui. Então você vai saber tudo hoje, que esse camarada aí tem informação para dar assim aos montes para você, ok? A primeira coisa que eu quero saber, Welton, é o seguinte: da onde você veio do Brasil? Bom, eu sou do estado do Paraná, de uma cidade pequena que se chama Cornélio Procópio, e vivo aqui já há 18 anos em Portugal. 18 anos? Isso, desde 2005. Rapaz, faz muito tempo. Olha quanto de conhecimento que esse rapaz tem aqui. Você tinha quantos anos na época? Eu vim com 13 anos. Ô, Welton, e eu quero saber de você o seguinte: e como foi a ideia de vir para Portugal, cara? Bom, a minha mãe mudou-se para Portugal, ela ficou aqui 2 anos sem nós, sem eu e meu irmão. Depois ela trouxe-nos para viver juntamente com ela. Sozinha? Veio sozinha, encarou aqui todos os perrengues sozinha. Pai, isso é coragem, ir sozinho para cá. Sim, depois da separação dela com meu pai, ela resolveu mudar de vida, de áreas, e veio então tentar aqui a vida como todo imigrante aqui em Portugal. E seu pai ficou no Brasil? Sim, o meu pai ele ainda vive no Brasil. Ah, ok. E sua mãe vive aqui ainda hoje, você? Minha mãe vive aqui. E o Welton, me fala o seguinte, cara, e como é que foi chegar aqui aos 13 anos de idade? Como foi a sua adaptação? Como é que foi a escola? Como é que foi essa descoberta de Portugal para você e para o seu irmão, no caso? Sim, eu creio que eram fases diferentes da nossa vida, então para mim, com 13 anos, creio que foi um pouco mais fácil. Meu irmão já tinha 18 na altura, então eu creio que são fases diferentes de adaptação. Eu cheguei, entrei na escola, já fiz amigos, foi totalmente diferente, creio que foi uma adaptação fácil. Realmente, eu creio que para quem vem criança, para qualquer outro país, a adaptação é muito mais fácil. E aí você chegou aqui e completou ali a sua idade, a sua maioridade, e falou: agora eu vou fazer uma faculdade. E qual faculdade? O que você escolheu fazer? Então, entretanto, eu entrei para uma empresa para trabalhar. Eu já tinha uma formação de turismo, só que eu resolvi trabalhar numa área totalmente diferente, que era o marketing. Então, nessa empresa que eu entrei para trabalhar, foi me exigida a formação e eu me inscrevi numa faculdade de marketing, de produção publicitária. Então, você vê que é meu colega de profissão aí também, da área do marketing. E eu acho que essa faculdade ou essa área publicitária é uma área que ajuda demais para você que quer vender, que gosta da venda, gosta da comunicação. Você não pode deixar de fazer uma faculdade nesse sentido, porque ela vai abrir muito a sua cabeça. Você concorda com isso? Eu concordo, porque o marketing ele serve para tudo, né? Ele vai servir para venda, ele vai servir para o seu dia a dia e para qualquer trabalho, seja para administração do seu próprio negócio ou em outro negócio que você trabalha. Eu creio que o marketing ele tem uma abrangência muito grande em todas as áreas do mercado, então é uma faculdade muito interessante. Sim. E nós estamos no meio digital,
e o meio digital. Eu, quando comecei a estudar o meio digital, eu achei que fosse alguma coisa muito diferente da nossa faculdade. E na verdade não é, ela é muito parecida. Eles trouxeram tudo, né, da faculdade para o meio digital, né, todas as histórias que são contadas, os convencimentos, né, as objeções, tudo vem de lá da faculdade e implementando, é claro, as novas tendências que vão surgindo no mercado digital, na verdade. Tem que ir se atualizando constantemente, porque principalmente esse meio digital ele não para, né? Nós é que temos que adaptar a cada mudança. E se você parar, se você estagnar, você morre. Welton, e o seguinte, cara, como foi para você entrar nesse ramo imobiliário? Você já entrou, era essa empresa que você fez a faculdade ou foi outra empresa que te deu essa oportunidade? Foi outra. Na verdade, eu saí da faculdade que eu trabalhava e abri um negócio próprio. E com a pandemia eu tive que fechar esse negócio próprio que eu tinha aberto. E nesse instante eu resolvi entrar pro meio imobiliário porque achei que era uma oportunidade. Eu sempre trabalhei com vendas, marketing, tinha tudo a ver com a minha pessoa. E isso foi justamente ainda no fim da pandemia, quando não poderiam abrir muita coisa ainda. Apanhamos aí meus primeiros 6 meses no ramo imobiliário, foi muito complicado. Nós teve um tempo que o país fechou novamente e nós tivemos que trabalhar de casa. Então, por exemplo, o plantão telefônico da empresa, né, que eu trabalho aqui, da imobiliária, eles reencaminhavam para os nossos telefones pessoais as chamadas da loja para a gente conseguir vender. Nossa. E por incrível que pareça, foi uma altura que a maioria dos consultores cresceram suas carreiras em casa. Que isso? Foi incrível isso. Eu consegui vender minha primeira casa com 3 meses, não é normal no nosso ramo, mas eu vendi em 3 meses a minha primeira casa, trabalhando de casa basicamente. Porque as pessoas com a pandemia viram uma necessidade de ter espaços maiores ou de ter espaços ao ar livre na sua casa e começaram a procurar casas e mudança de casas, mesmo estando dentro de casa. Porque pessoas que não têm varanda passaram a ter a necessidade de ter uma varanda. Quem tinha uma varanda talvez já queria um quintal. Então, o mercado imobiliário girou muito nessa altura da pandemia. Cara, ok. Você não pode fazer visita, você está em plena pandemia, você está começando o ramo, está começando a pegar as manhas, começando a criar uma carteira de clientes. Como é que faz para vender? O que você fazia para vender? Como é que você mostra um imóvel para o cliente? Olha, foi muito complicado porque nossa atividade tinha que ser parada, realmente não podia ter contatos, né? Só que estava tudo ao rubro, as pessoas querendo comprar e a gente querendo vender. Então, muitas das vezes nós íamos sozinhos para o imóvel e fazíamos uma videochamada com o cliente pelo WhatsApp, pelo Zoom, por algum aplicativo e mostrava a casa por WhatsApp para o cliente, pela internet. As tecnologias ajudaram muito, né, nesse ramo na época da pandemia. Porque se nós fizéssemos visitas, nós estávamos correndo risco de tomar multas, porque alguns vizinhos ligavam mesmo para a polícia informando que o agente estava ali fazendo uma visita. Uau, olha que loucura. E a gente sabe que todo mundo, nesse período da pandemia, foi muito difícil. Psicologicamente, então, as pessoas ficaram muito abaladas. Mas isso que eu quero que você entenda. Em meio à dificuldade, o cara consegue se reinventar, né? O profissional ele consegue criar mecanismos para efetuar suas vendas, para fazer os seus negócios. Então, você que tem uma dificuldade, para de olhar para a dificuldade e olha para a solução. Ache uma solução que ela está aí diante dos seus olhos. Se você olhar com muita certeza para ela, e você vai ter, assim como o Welton teve a dele, você também vai ter a sua, eu tenho certeza disso. Todo mundo que está aqui e quem está de fora também já sabe disso, que Portugal tem um problema imobiliário hoje bastante grande nas vendas e nos aluguéis. Mas eu quero falar primeiro dos aluguéis. E tem muito imigrante, né, dizendo que é difícil alugar e até alguns portugueses também não estão achando imóveis para alugar. Mas vamos tratar primeiro dos imigrantes. Qual é o problema que o imigrante está enfrentando nesse momento em alugar um imóvel?
O grande problema do imigrante que chega aqui e quer alugar um imóvel é que isso é uma relação total de confiança entre o proprietário e a pessoa que vai alugar o imóvel. Porque a legislação portuguesa, a lei do país, ela não traz respaldo algum para o proprietário caso essa pessoa deixe de pagar o imóvel, né? Então, como é que é feito um contrato com uma pessoa que não tem documento no país? Ela chega, ela não tem uma residência, que é o documento oficial que deixa a pessoa legal no país. Ela não tem um contrato de trabalho, ela não tem rendimento declarado no país. Então, essa relação é só de confiança, é só de palavra. Então, é muito difícil você conhecer uma pessoa que chegou aqui há uma semana e você confiar só na palavra dela, porque você não sabe de onde ela vem, o que ela fez lá atrás, por que ela está aqui. Então, é uma relação de confiança e aí fica complicado. Mas você acredita que lá atrás houve mais essa relação de confiança? Houve. Quando eu cheguei aqui criança, como nós já falamos, era muito mais fácil arrendar uma casa, né, alugar, como nós estamos dizendo aqui no português do Brasil. Mas essa relação de confiança vinha também da indicação do próximo, né? Sempre tinha aqui um amigo que vivia aqui na casa de um senhorio que indicava o outro amigo e o senhorio, confiando na palavra de um que já era correto, alugava a casa para o outro. O que acontece é que quando veio aquela crise anterior, ali 2011, 2012, essa relação de confiança foi quebrada em diversos níveis. Nossa. Né? Muitas pessoas saíram de um dia para o outro das casas, deixaram de pagar, simplesmente fecharam a porta dos imóveis e foram-se embora. Conheço casos não só de arrendamento, mas de compra que fizeram isso, fecharam a porta do apartamento e foi embora, deixou o banco aí com a dívida dele. Então, houve uma quebra de confiança. As pessoas que destruíram os apartamentos, né? Muitas pessoas não cuidavam do que é do outro. Então, essa relação de confiança foi acabando, né? Hoje, há muito menos confiança. Hoje, o português, né, o povo aqui, o proprietário, vai se valer mais pelo papel, que é aquilo que lhe traz segurança. E o que você, como proprietário, quer como segurança? Você quer que a pessoa tenha condições de pagar o seu imóvel, se você só vai saber isso se ela tiver uma folha de pagamento, e você vai saber quanto é que ela ganha. Ou minimamente, se ela vier com um contrato de trabalho, eu já fiz vários arrendamentos assim, principalmente para TIs, engenheiros que estão sendo muito contratados aqui em Portugal, mas eles chegam com um contrato de trabalho, lá no contrato vem dizendo, vai ganhar X por mês, né? Então, já é uma relação que sai um pouco só da confiança e tem uma prova, um contrato de trabalho que traz uma segurança para o proprietário em te alugar um imóvel. Se você fosse proprietário, também você ia querer a mesma coisa, até porque a pessoa que chega, ela não tem sequer um fiador muitas das vezes. 90% das vezes ela não tem o fiador, porque ela não conhece ninguém no país. Agora, eu estava conversando com uma pessoa também no ramo imobiliário e eu ouvi dizer que hoje, por essa quebra de confiança, por essa série de coisas, as pessoas às vezes entram nos imóveis, ao invés de cuidar do imóvel, ela destrói o imóvel, que tem muitos imóveis fechados que as pessoas às vezes não querem nem alugar, não é verdade? Tem. A verdade é que tem muito imóvel devoluto, como nós falamos, são imóveis que estão vazios em Portugal, porque os proprietários não têm sequer interesse nem de venda e nem de aluguel dos imóveis. Isso é uma das medidas que entrou agora no plano de reestruturação habitacional que o governo português está a fazer agora neste momento. E a ideia é eles convencerem de alguma forma esses proprietários a colocarem o imóvel no mercado para o aluguel, porque há uma falta de imóveis para alugar, por isso que o aluguel está subindo o preço sempre, constantemente. Muito. Está uma loucura, mas porque também não há imóveis, né? Então, antes você podia escolher entre 10 imóveis, hoje você tem um, e quando ele entra,
tem 50 a 100 pessoas querendo ver um imóvel, né? É uma concorrência muito grande. Agora você imagina, Leandro, que dessas, vamos dizer que nós marcamos para ir 50 visitas no imóvel, que também já é um número alto, né, para um imóvel só. E se dentro dessas 50 visitas há uma pessoa que tem toda a documentação necessária, fiadores, rendimentos, e vai chegar o imigrante sem nada, o proprietário ele não vai escolher aquilo que não lhe traz a segurança. Verdade. Então, por isso também torna-se complicado alugar para o imigrante que está a chegar, porque o próprio português ou o próprio imigrante que já vive aqui há muitos anos, que tem documentos no país, já tem residência ou nacionalidade, tem a mesma dificuldade nesse momento de procura de casa. Welton, é o seguinte, vamos supor, o cara tá chegando hoje aqui, né? Veio com o visto de procura de trabalho e achou o seu trabalhinho aqui, mas ele veio preparado também financeiramente, já com seus, como diz a lei aí, os seus 2 calção, tem o aluguel do mês, tem a taxa de pintura, ele tem todo o dinheiro necessário aí, sei lá, se bobear para 6 meses aí, garantindo isso à pessoa que está alugando o imóvel. Você acha mais fácil alugar um imóvel? Se torna realmente mais fácil, porque ele pode fazer um acordo com o proprietário, e aí nós estamos falando de algo já não só pautado na lei, mas um acordo entre partes, e ele oferecer 6 meses de renda. Então, assim, eu já fiz casos de 1 ano de renda paga. Isso, ou seja, para o proprietário é um risco zero. A pessoa paga 1 ano de renda, deu uma calção, e daqui a 1 ano ele vai lá, faz uma vistoria no imóvel, ele já vai ter uma confiança na pessoa, pode renovar esse contrato. Mas isso é um acordo entre partes. Então isso pode ser feito. O governo português exige 2 calção, mas se você quiser fazer com as 2 partes, o governo também não interfere. Não, a lei diz 2 rendas e 2 calções por lei, mas nós temos acordos entre partes. Isso é maravilhoso, isso pode te ajudar. Agora, um conselho que eu daria para encerrar essa parte aí de aluguel se você veio para cá, se você está aqui, né, você que está vendo esse vídeo, você é brasileiro, você é da África, você é da Índia, você é de qualquer país e você conseguiu alugar o seu imóvel, cuida desse imóvel. Pensa para gerações futuras que virão para cá, né? Eles poderão alugar imóveis, voltar a essa confiança, né, de alugar imóvel para as pessoas, porque eles vão ter certeza que alugando o imóvel a pessoa também vai cuidar do imóvel dela. Então fica essa dica aí do Welton para você que é valiosíssima para você, ok? Quero falar agora sobre a questão da venda de imóveis. Eu sei também que você vende imóveis aqui, é um dos excelentes vendedores aqui na região inteira de Lisboa, das galáxias, dos planetas e da Europa, né? Eu quero saber de você o seguinte: quero comprar um imóvel em Portugal. Como que eu faço? Como é que funciona essa questão de comprar imóvel? Vamos começar pelo cara que ele não quer morar aqui, ele só quer vir aqui passar umas férias. Como é que faz para comprar imóvel com você? Ok, então são situações diferentes, né? Cada caso é um caso e tem que ser estudado. Mas um investidor, nesse caso, que venha para Portugal, quer comprar um imóvel, assim, o pronto pagamento, que nós chamamos o à vista lá no Brasil, isso qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, isso não tem problema, o dinheiro está na mão, né? O negócio está feito. É o que é preciso. Agora, se a pessoa precisa de um financiamento, para quem vive fora, aí vai depender de onde ela vive, porque a União Europeia, Portugal, tem acordos diferentes para regiões. Então, tem um acordo para a União Europeia, tem um acordo para a África, tem um acordo para o Brasil, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, é diferente. Por exemplo, para o Brasil, um brasileiro que queira vir investir em Portugal e precisa de um financiamento, eles financiam normalmente 40% só do imóvel. Então a pessoa teria que ter 60% de recursos próprios. Isso eu estou falando quem trabalha no Brasil, quem tem rendimentos no Brasil somente, ok? Uma pessoa, um empresário, alguém lá que consegue também comprovar esses rendimentos, tem que ser rendimentos comprovados, porque eles vão solicitar aqui, o banco vai solicitar esses documentos do Brasil, ou seja, o imposto de renda,
comprovação de imóveis que a pessoa tenha no Brasil. Toda essa situação tem que ser comprovada para a liberação de um financiamento aqui. Ou seja, da mesma forma que ele precisaria apresentar documentos se ele vivesse aqui, ele precisa apresentar os documentos equivalentes do Brasil. Okay. E se essa pessoa veio para cá e comprou o imóvel lá do Brasil, isso dá o direito ela a uma residência? Como é que ele faz para vir aqui e voltar para o Brasil de boa, sem questão de imigração, de barrarem ele, coisa do tipo? Como é que funciona isso aí? Não é bem assim, né? Até fevereiro deste ano tinha uma opção que era o visto Gold, e aí sim ele já recebia, né, uma autorização de residência pelo investimento, mas também tinha que ser investimentos de 350 mil para comercial ou 500 mil para habitacional. Atenção, nós estamos falando em 350 mil euros, tá? Sim. Mas neste momento o visto Gold está travado. Não tem essa possibilidade neste momento, até o governo português decidiu o que vai fazer com o visto Gold. Se vão continuar ou não, ou se vão mudar as regras novamente, porque ano passado já teve mudanças de regras, né, no visto Gold. Ok, então o cara compra o imóvel, e como é que ele faz para vir aqui então, para poder... Não, ele tem uma residência no país, né? A partir do momento que ele compra o imóvel, ele vai ter que fazer um NIF, né, o equivalente ao CPF brasileiro, e ele vai ter então um número de segurança social das finanças de Portugal, porque ele vai ter um imóvel registrado em Portugal e, consequentemente, ele vai ter uma morada fiscal em Portugal. Ok. Né? Porque ele comprou um imóvel, ele tem uma morada no nome dele. Então, isso não vai interferir em ele vir e entrar e sair de Portugal. E depois ele pode dar entrada no processo de legalização, como qualquer outra pessoa que vive aqui, já contando que ele tem uma morada fixa em Portugal e faz o processo normalmente. Mas ele pode vir quantas vezes ele quiser no ano? Sim. Não tem. Ele tem um imóvel aqui, ele consegue comprovar isso se ele for parado na imigração, né? Ele tem documentos daqui. E você que está nesse ramo de imóveis aí, vendendo imóvel pra caramba aqui, qual é, para o cara que quer vir para Lisboa, você acha a melhor opção? Você acha melhor ir para o Algarve? Você acha melhor ir para o Porto? Qual o lugar legal, com preço bom, para o cara comprar imóvel hoje? Olha, é uma pergunta polêmica essa aí. Porque, na verdade, eu acho que a gente tem que ir para onde a gente se sente bem, Okay. Em primeiro lugar. Mas se estivermos a falar de valores, nós estamos falando que grandes cidades, né, a região de Grande Lisboa e do Grande Porto vão ser regiões mais caras, seguidas do Algarve também, que é uma zona turística. E depois todo o interior de Portugal é mais barato. Agora também tem que ver qual que é o objetivo dessa pessoa que está vindo. Talvez se for um aposentado, né, que já quer paz e tranquilidade, ele vai para um interior ou vai para uma zona do Algarve que seja mais em conta, para ele ter uma vida mais tranquila. Agora, se ele vem para trabalhar, aí tem que ver se na região onde ele vai tem um trabalho que ele procura, porque onde está a grande concentração do trabalho é Grande Porto e Grande Lisboa. Bom. Então, isso é importante aí, você saber se vem a trabalho ou se não vem a trabalho. E quando ele fala, se o cara que é aposentado quer tranquilidade, isso significa o seguinte: Portugal, praticamente todo Portugal, eu posso dizer, é muito tranquilo, porque eu também já morei em outros lugares aqui, é sempre muito tranquilo. Quando ele fala paz e tranquilidade, é porque você que já veio aqui em Lisboa sabe que o trânsito aqui é um negócio, cara, difícil. No verão, Lisboa, Algarve, são locais, gente, que tem uma quantidade de gente boa, não tem? Sim. Portugal é um país muito requisitado no âmbito do turismo, né? Ele é considerado um dos melhores países para turistas. E aqui na Europa, toda a população europeia gosta de vir para Portugal, né? Os ingleses, os franceses, os alemães. E no verão também tem os imigrantes portugueses que vivem fora, que vão ter férias nessa altura e vêm para Portugal estar com as famílias. Então é sempre uma grande concentração de pessoas no verão aqui em Portugal. Gente, é um caos. Eu já morei no Algarve, adoro o Algarve. Eu vou confessar para você que um dos melhores lugares que tem em Portugal
é o Algarve. Eu adoro as praias, Lagos, Albufeira, adoro aquilo, acho Portimão, eu morava em Portimão, adoro aquelas praias ali. E a água lá é quentinha, gente, igualzinho o Nordeste brasileiro. Mentira. Foi só uma piadinha para ver se alegrava seu coração. Mentira, as águas são geladas do mesmo jeito, mas as praias são lindas, maravilhosas. Porém, no verão, aquilo tem gente, olha, muita gente mesmo. Mas é uma oportunidade também, você que trabalha com turismo, você que fala outros idiomas, né? Falar outros idiomas é muito importante. Fala inglês fluente? Fala um pouco. Dá pra porque a questão é, cara, você vai vender aqui, principalmente estando aqui em Lisboa, você tem que vender imóveis pra gente do mundo todo, né? E o idioma usado acaba sendo o inglês, né? Realmente fluente. Eu sou fluente em espanhol e português. O meu inglês, ele seria um intermédio, eu consigo ter uma conversação. Principalmente do meu trabalho, você já vai tendo uma noção maior das palavras e de tudo, e consegue ter uma conversação melhor sobre um assunto específico. Mas é importantíssimo, porque constantemente ligam-nos pessoas quando nós estamos de plantão na loja, ou entram pela loja dentro de pessoas que falam inglês. Tem uma grande comunidade aqui de indianos, por exemplo, eles basicamente falam inglês, alguns chineses só falam inglês, e fora as outras nacionalidades. Então o que acontece? Acontece que é o idioma universal, acaba sendo um idioma universal em inglês. Muitas pessoas procuram nossos serviços em inglês, tanto que nós temos a opção de enviar, na nossa plataforma nós vamos enviar o imóvel, nós já temos a opção de enviar traduzido para o inglês, para o cliente, né? Que nós, quando inserimos o produto no mercado, nós fazemos uma descrição em português, mas o próprio sistema faz a tradução. Se eu for enviar para algum cliente que fala só inglês, eu clico no idioma inglês, ele já manda para o cliente todo traduzido. Welton, você trabalha na Remax Place, é um corretor desse grande grupo aqui de Lisboa. Inclusive a Remax é uma empresa mundial, para você que não sabia, tem até no Brasil, e é um grupo gigantesco a qual o Welton trabalha também. E eu quero saber o seguinte: no começo do vídeo você disse que você vendeu mesmo na pandemia em 3 meses um imóvel, mas a gente sabe que para quem está entrando, até você pegar todo o processo, não é fácil trabalhar como corretor de imóveis. Qual o conselho que você dá para o cara que está entrando? O que o cara tem que ter para ele se tornar um corretor de imóveis bem-sucedido em Portugal? Olha, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter consciência que ao ela entrar para o ramo imobiliário como corretor imobiliário, ela está a virar um empresário em nome individual, seja um microempresário para trabalhar para ela mesma por conta própria. Então isso demanda que a pessoa tenha algum recurso próprio. Não vai entrar de cabeça sem você garantir que você vai ter o sustento por um tempo. Eu vou chegar, eu sou corretor imobiliário no Brasil, vou ser corretor lá. Ok, mas você tem um valor que você guardou para que você aguente aí minimamente 6 meses? Minimamente, porque a média de quem começa é faturar a partir do 5º, 6º mês, né? Fazer a primeira venda. E nós não estamos a falar de vendas consecutivas, estamos a falar de a primeira venda, mas pode ser que depois ela demore mais 2, 3 meses para fazer uma segunda venda. Ela tem que ter um planejamento financeiro para pelo menos aí 6 meses para começar, mas o ideal é que ela tivesse pelo menos 1 ano, conseguisse se sustentar pelo menos 1 ano para entrar neste ramo. Hoje é o conselho que eu daria se alguém virasse para mim e falasse: eu quero entrar para o ramo imobiliário em Portugal. Se prepare pelo menos 1 ano financeiramente. E persistência? Muita persistência. Porque você tem que fazer uma rede, né? Isso é um trabalho que demanda conhecimento, conhecer pessoas, criar uma rede de amizades, de indicação. Porque como qualquer outro trabalho, você precisa da indicação. O boca a boca é o mais importante do marketing, a gente já sabe.
Então é um trabalho bem feito que traz outro trabalho para você. E você só consegue criar uma rede depois que você já está a vender, depois que você já está a alugar, que sua rede se expande. E também outra coisa que eu vejo que é a diferença do público também, porque o público brasileiro é totalmente diferente do público português, então você tem que até entender isso, né? Como é que funciona o público português e como é que funciona o público brasileiro. Daí também esse tempo que você precisa para você se adaptar a isso, acredito eu, né? Sim, porque na verdade o marketing brasileiro ele é um marketing agressivo. Se a pessoa chegar em Portugal querendo vender com um marketing agressivo, ela não consegue. Porque o português ele é mais calmo. A agressividade do marketing para ele não chama a atenção dele, afasta. Então o nosso marketing aqui é um pouco mais passivo. Você já está aqui há um tempo, você deve ter reparado que é um marketing mais passivo. Então aquele negócio, vem aqui agora, que está em promoção, isso aqui não funciona. Se você faz isso, a pessoa acha que é engodo. Que vai, não, isso aí é um charlatão. É uma palavra que usa aqui, é um enganador. É legal que lá nas lojas brasileiras, aí você vai entrar numa loja lá, loja de roupa, qualquer loja, o vendedor já vem em você, lógico, ô senhor, deixa eu te atender, fica aquela fila de vendedores para te atender, e aqui você entra na loja e ninguém, parece que nem nota a sua presença ali, que eles te deixam muito à vontade, né? Muito, às vezes até extremamente à vontade. Às vezes você quer, né, perguntar alguma coisa para um vendedor e não tem, né, quem perguntar. Mas também não pode ser agressivo. Mesmo os lugares que tem um atendimento com o vendedor, eles não são agressivos. Eles chegam ao seu lado, precisam de alguma coisa. Se você falar que não, ele se afasta. O vendedor brasileiro é assim, precisa de alguma coisa. Não, mas olha que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Né? Então a gente quer vender de qualquer maneira. Né? E aqui não, é mais passivo. Se a pessoa não quer, fica à vontade, olha, vê o que quiser. Isso no marketing imobiliário também é importante. As pessoas gostam de não se sentir pressionadas. O imobiliário tem uma coisa que não é um custo baixo. Nós não estamos a falar que a pessoa vai ali e vai comprar um livro, uma televisão, uma mesa. Ela realmente está comprando um imóvel. Nós já estamos falando de valores altos. Então a pessoa não pode se sentir pressionada por você que está a vender para ela. Porque ela fala, não, esse quer me vender qualquer coisa, eu já não confio nele, porque ele quer que eu compre, mas ele não está preocupado com o meu bem-estar. E hoje em dia, imóvel aqui, imóvel aqui nessas regiões centrais, Porto, Lisboa, Gávea, difícil achar um imóvel com menos de 100 mil euros? É, difícil. Muito difícil. Então nós estamos falando de 100 mil euros, né? Então, para o cara confiar comprar isso aí, meu amigo, tem que ser um jogo de cintura muito grande. Muito difícil. Hoje, nas regiões que eu trabalho mais, um T1, que é um imóvel de um quarto, está à volta dos 130 a 150 mil. Vamos falar de um quarto. É claro, a gente tem que ter dois desses valores? Tem. Mas eu estou falando das zonas que eu trabalho mais. Mas também, hoje em dia, já fica complicado. Eu estava com um cliente à procura de um T3 e o valor máximo dele era 160 mil. E nós não achamos nada por aqui na região de Lisboa Centro. Nós tivemos que então procurar na zona de Setúbal. Então nós fomos para Alhos Vedros, Moita, para a margem sul de Lisboa, margem sul do Tejo, para achar imóveis mais em conta. Conseguiu? Conseguimos finalmente, achamos um T3 para ele, está feliz, por 155 mil. Já ali bem perto do limite dele. Mas entretanto nós ficamos 3 meses nessa procura. Nossa. Porque já quase não há imóveis de baixo custo. Isso por quê? Porque não há imóveis. E quando há, vai ser num preço maior. Mas tem crise, tem taxa de juros altos? Tem. Os imóveis vão cair? Em princípio, não. Estão estagnados, também não vai aumentar preços nesse momento. Mas também não vai ter uma grande quebra do mercado. Né? Segundo os especialistas, se cair um pouco os valores, é muito pouco. E a maioria dos locais vai estar preço estagnado, estabilizado. Por quê? Porque não há. Se houvesse, não teria uma quebra. Imagina, um sítio, um sítio é um lugar, né? Um lugar que tenha 20 imóveis à venda, vai ter uma baixa de preço.
porque você está concorrendo com outros 20 imóveis e você quer vender o seu. Então você vai baixar o preço para vender o seu imóvel mais rápido. Mas num imóvel que tenha, numa localidade que tenha 2 imóveis à venda, você vai baixar o valor? Não. Você não vai. Você vai olhar e vai falar assim, não, só tem o meu imóvel e o do outro ali 3 ruas abaixo. Ponto. Agora, a gente estava conversando nos bastidores aqui, eu queria, qual a sua opinião com relação a isso? A gente vê muito local, até mesmo em Lisboa, assim, muito local vazio, muitas terras, muitos, sabe, locais assim que não tem construção alguma. Você acha que que falta para o governo incentivar essas construções, novas construções para ajudar nessa questão dos imóveis, já que tem tanta procura? Ok. Precisa haver uma desburocratização, seria essa palavra estranha, mas é isso. Portugal ainda é muito burocrático para construir, principalmente. As licenças demoram um imenso tempo para sair. Eu tenho um caso de um colega que comprou um terreno, já está há 6 meses à espera de uma licença para começar a construção. Ele já tem tudo preparado, mas a licença não sai. Enquanto a licença não sai, ele não consegue começar a construir. 6 meses? Já estão há 6 meses nisso e às vezes demora anos. Então, tem uma burocratização muito grande, é muito difícil construir. Por isso às vezes as pessoas falam assim, queria comprar um terreno para construir. Porque você consegue já comprar construído, é mais fácil. Porque o sonho do brasileiro é comprar um terreno no meio do mato, desculpa, mas 90% das chamadas que eu recebo. Quero comprar um terreno lá no meio do nada para construir. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Não que ele não consiga, tudo é possível com o tempo, né? E temos que tomar muito cuidado com essa questão de terrenos, porque há terrenos... Essa eu não sabia. Há terrenos rústicos e há terrenos habitacionais. Eita! Urbanos, né, que eles são chamados. Ou seja, há terreno que você pode construir e há terreno que você não pode construir. Então, às vezes a pessoa está lá, eu vou comprar um terreno, acha lá um terreno. Nossa, 10 mil euros, vou comprar esse terreno. Mas com certeza é um terreno rústico. É um terreno que só permite agricultura, que só permite atividades que não haja uma construção habitacional. Então, nesse lugar não vai ter esgoto, não vai ter luz elétrica. Só essa informação já valeu sua curtida aí. Se você não curtiu o vídeo depois dessa dica que o Welton tá te dando, esquece. Welton, eu quero agradecer demais você, a entrevista fantástica, assim, muitas dúvidas que o pessoal tinha foram tiradas. Eu quero que você fale para mim. Você tá no Instagram? Estou no Instagram, @WeltonMansanoOficial. Então não esqueça de seguir o Welton lá no Instagram. Cara, quer saber de imóveis? Você quer saber informações de imóveis? Você quer saber sobre aluguel? Todas as informações esse cara pode te dar. É um cara de confiança, um cara que vai te ajudar, ele vai brigar por você, além de ser um camarada extremamente simpático e atencioso. Então aproveita, vai lá, pode entregar aí para ele resolver os seus problemas aqui na Remax Place, que eles são top demais, ok? Muito obrigado, meu irmão, tamo junto. Muito obrigado.